Quero te atualizar sobre as trocas entre São Paulo e Botafogo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te atualizar agora sobre a possibilidade de trocas entre São Paulo e Botafogo. Você vai lembrar que logo no início, os times cogitaram a possibilidade de uma troca tripla, com Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho trocando São Paulo pelo Botafogo. O problema era encontrar jogadores que pudessem fazer o contrapeso. São Paulo havia pedido o Vitinho, Marlon Freitas e o Savarino. Marlon Freitas está encaminhado com o Palmeiras. Savarino e Vitinho não quiseram se mudar para o São Paulo. O Botafogo chegou a oferecer o Joaquim Correa, jogador considerado muito caro. A partir daí, São Paulo e Botafogo mudaram a estratégia e passaram a negociar trocas individuais. Bom, se eu mandar para você o Ferrarese, quem você me manda? Se eu mandar para você o Pablo Maia, quem você me manda? E mesmo assim não houve acordo. E a tendência de qualquer troca acontecer hoje é bem pequena, para não dizer zero. São Paulo e Botafogo praticamente esgotaram todas as negociações, não conseguiram chegar a um denominador comum e essas trocas estão sendo completamente ignoradas. Importante registrar que se teve jogador do Botafogo que se recusou a atuar pelo São Paulo, dá para dizer que o Pablo Maia também não gostou da ideia de se mudar para o Botafogo. Ele só iria para lá se houvesse um belo reajuste salarial, algo que o Botafogo não está disposto a conceder. Só para completar em relação a reforços, São Paulo segue buscando um lateral direito, um zagueiro, um camisa 10. Essas são as posições prioritárias, especialmente depois das chegadas do goleiro Coronel, que vem dos Estados Unidos, e do volante Danielzinho, contratado depois do fim do seu contrato no Mirassol. O Hernan atualiza do São Paulo. O Mailton saiu, né, Hernan? Mailton saiu. Já saiu? Saiu fora. Foi emprestado pro Fortaleza. Vai jogar a Série B pelo Fortaleza. O cara acabou de chegar, O Mailton era um jogador... vamos lá. Eu tenho uma explicação aí sobre isso, porque eu também perguntei. Falei, acabou de chegar, já vai embora, nem testou direito o garoto. Bom jogador, o Mailton, jogador muito bom. Vinha sendo o melhor lateral direito da Série B pela Chapecoense quando o São Paulo contratou. Uma contratação emergencial ali pela necessidade. E o São Paulo agora empresta para o Fortaleza para a disputa da Série B. Por quê? Porque assim, tem 3 laterais, tem o Cedric, tem o Mailton e o Mike, moleque da base que terminou o ano em alta com o Crespo, tá? Então esse é um ponto. O Mike hoje estava na frente do Mailton em relação à fila ali de laterais. O Cedric é o titular, o Mike acaba sendo o segundo e o Mailton acabou sobrando na história. E aí o São Paulo acabou emprestando o jogador para ele não ficar parado, só treinando ali, e não tendo oportunidades. Então o jogador quer jogar, acabou sendo emprestado, viu com bons olhos o Fortaleza, foi embora, tchau. Se de repente chegar alguma proposta para o Mike que já chama a atenção, o São Paulo também está se preparando para isso, ou pelo menos me disseram que está se preparando para isso, e tem também a questão do Vitinho do Botafogo, né? Nessas trocas todas aí, o São Paulo está de olho no Vitinho. Então o Vitinho, me disseram que o Vitinho chega para ser titular do São Paulo. Chega. Inclusive para disputar com o Cedric. E aí o que você faz com o Mike? Né? Então o Mike é um jogador que também não está 100% garantido, mesmo tendo terminado em alta. Caso não consiga o Vitinho, o Mike me parece ser um jogador que o Crespo vai dar mais moral para ganhar confiança e para ganhar espaço. Então o São Paulo trabalha com essas possibilidades aí de planejamento para 26 na lateral direita. Até falando sobre o Vitinho, a informação que eu tinha, que eu apurei antes do programa iniciar, é que o Atlético Mineiro também está interessado no Vitinho, lateral direito do Botafogo. Fez uma sondagem para perguntar sobre valores, condições de negócio. E o Botafogo, ao mesmo tempo que ele não quer negociar, não quer perder o Vitinho, o Botafogo precisa fazer caixa. Porque precisa negociar alguns jogadores, tem algumas dívidas ativas. Então o Vitinho ele está na mira do Atlético Mineiro e do São Paulo. São Paulo quer envolver nessa troca dos jogadores e tudo mais. Então é uma questão meio complexa que vai ser resolvida nos próximos dias. Mas o Atlético Mineiro, sim, está de olho no Vitinho para 2026. A gente vai seguir no São Paulo, mas só uma coisa. Do Atlético, estão perguntando do Fred. Estamos apurando. Foi uma informação que foi o Guilherme Frossard, se eu não me engano, foi no Twitter e começou a repercutir isso. Já mandamos algumas mensagens aí, então estamos apurando. Porque o Fred é de lá, né? Exatamente, o Fred tem uma ligação. E o goleiro foi notícia de vocês também, Carlos Coronel. Carlos Coronel,
Como é que chama aquele rapaz mesmo que eu esqueci? O Hernan. André Hernan. O Hernan. Prazer. Prazer. Tanto nome, né, para chamar que às vezes você trava, né? Outro dia eu fiquei Bruno. Tô brincando, tô zoando. O coronel, é engraçado, né? O soldado deixa o Corinthians e o São Paulo contrata o coronel. Carlos Coronel é um jogador que assim fez toda uma carreira fora do Brasil. Ele trabalhou aqui no Red Bull, nas franquias da Red Bull, e depois foi para a Europa. E aí da Europa ele foi para a MLS, ele estava no Red Bull New York, dos Estados Unidos. Ele tinha 4 ofertas para ficar na MLS, para trocar de clube e ficar na MLS. E tinha uma oferta árabe também. Quando o São Paulo chega e faz um contato e faz uma proposta, não durou 10 minutos a conversa, porque o jogador tem raízes são paulinas. Torcedor de São Paulo na infância, tio São Paulino, pai e tal, filho, filha que gosta do São Paulo. Então, assim, bateu no coração do jogador. Uma aposta, porque é um jogador que num primeiro momento vem para ser reserva do Rafael, porque o Yang não daria conta, e não é por causa do 6-0, tá? A avaliação é muito mais ampla em relação ao Yang. Viram que ele não teria condições de ser o reserva imediato, né? Não pelo 6-0 do Fluminense, mas pelo conjunto da obra toda. E aí foram ao mercado para buscar esse jogador. E é um jogador que tem convocações para a seleção paraguaia, porque ele tem dupla nacionalidade, vai para a Copa do Mundo pela seleção paraguaia, e é um jogador experiente. É um jogador que já tem uma bagagem e que pode chegar para disputar a posição com o Rafael, ou quando o Rafael não tiver, ter um goleiro ali que o São Paulo e o torcedor de São Paulo sinta segurança, porque esse sempre foi um grande problema do São Paulo. Depois que chegou o Rafael e que todo mundo falou, bom, agora tem goleiro, o problema é que nunca teve um reserva à altura. Sim. E agora o São Paulo tenta um jogador, ou traz um jogador certeiro ali para essa posição e que traga confiança pro torcedor. Mas é isso, né? Ele continua absoluto, né? Claro, o Rafael. Mas é curioso isso, né? O Coronel, então, ser São Paulino. Provavelmente fã do Ceni. O que uma fonte dele me falou foi que... mandaram aí pra você? Eu anotei aqui, ó. Pesou muito o sonho dele de vestir a camisa do São Paulo. E aí, legal, né? Ter essa identificação. Pô, cara, eu acho que, assim, quando você tem essa paixão de jogar pelo clube, muda muito a questão. Ele tinha propostas financeiramente melhores de outras ligas, tinha do Orlando City, tinha do futebol árabe, tinha da Europa, mas até como o Hernan falou, quando pintou a possibilidade dele pro São Paulo, foi muito rápida a reunião e ele já deu aceite. Então foi muito tranquilo, é um cara que está identificado, é São Paulino. Quantos anos? Ele tem 28. 28. Mas é isso, foi muito rápido a negociação, tinha propostas melhores, mas pesou a questão de atuar pelo São Paulo. A história é essa de que Mandaca quase foi parar no São Paulo envolvido numa troca por Patrick Lanza. Essa notícia foi trazida nas últimas horas pelo jornalista Alexander Vieira. Ele conta que antes de emprestar o Patrick Lanza para o Juventude, o São Paulo sugeriu ao clube gaúcho a inclusão do Mandaca nessa negociação. A coisa não avançou, porque o Mandaca, valorizado pelo ótimo Campeonato Brasileiro, tem chamado a atenção de clubes do Brasil e do exterior e pode ser vendido num futuro não tão distante. Fui checar essa história com uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo. Acho que não tem problema contar, o Rui Costa. E o Rui assegura que o São Paulo em momento algum propôs essa troca. A avaliação do Mandaca é positiva, mas o São Paulo não levou adiante essa história, não cogitou tal ideia e o Juventude muito menos. Você sabe, Patrick Lanza e Jandrei foram emprestados ao Juventude, são 2 dos 9 atletas negociados pelo São Paulo desde o fim do Campeonato Brasileiro. A economia do Tricolor com essa barca já é de 5 milhões de reais por mês, embora o Tricolor já tenha seus 2 primeiros reforços para o próximo ano, o goleiro Coronel, que veio dos Estados Unidos, e o volante Danielzinho, contratado em fim de vínculo com o Mirassol. Quero falar agora sobre o São Paulo e o risco de o Tricolor perder Marcos Antônio para o Flamengo. Nas últimas horas, o paparazzo rubro-negro que cobre o Flamengo afirmou que Marcos Antônio interessa ao Fla. O torcedor de São Paulo já deve ter começado a ficar desesperado. Afinal de contas, o Marcos Antônio ainda não é jogador em definitivo do São Paulo. Ele pertence a Lazio e está emprestado até junho de 2026. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com o Rui Costa, diretor de futebol do Tricolor, e perguntei: se o Flamengo quiser fazer proposta, São Paulo pode tomar um chapéu e ficar sem o jogador e também sem o dinheiro? Rui me assegurou que o acordo entre São Paulo e Lazio
prevê a compra obrigatória do atleta. Então, para que o Flamengo negocie o Marcos Antônio, há necessidade de entrar em contato e fazer o acordo com o tricolor. Operação fechada em 4 milhões de euros, que serão pagos ao longo de 3 temporadas. O negócio está previsto para junho, mas é definitivo. Então, o torcedor do São Paulo não deve ficar preocupado com a possibilidade de perder o Marcos Antônio sem nem sequer ser ressarcido. O tricolor também sabe que o Marcos Antônio é observado pelo Flamengo há bastante tempo. Quando o São Paulo fecha com o Marcos Antônio, o Flamengo era o principal concorrente pela contratação do jogador. E essa especulação de Marcos Antônio no Fla tem a ver com a possibilidade de cirurgia do Saul, que desde que chegou ao Flamengo tem problemas físicos, e essa cirurgia pode afastá-lo dos campos por 4 meses, além da questão do De La Cruz, jogador super importante, mas que convive com problemas crônicos nos 2 joelhos e também não se descarta a chance de ele ser negociado. E Brenner, ex-atacante do São Paulo, pode pintar no Vasco da Gama? Essa é a nova especulação envolvendo o Cruz Maltino. Você lembra do Brenner, né? Jogador formado na base do São Paulo, esteve emprestado no Fluminense, voltou para o São Paulo, arrebentou até que se mudou para o FC Cincinnati. Teve também na Udinese, última temporada no futebol dos Estados Unidos, mas pertence à Udinese. O time italiano não pretende utilizá-lo e o Brenner tem sido oferecido para clubes brasileiros. De acordo com Rod Silvério, que cobre o Vasco da Gama, há o interesse do Fernando Diniz nesse negócio. Vale a lembrança de que o Brenner tem o mesmo empresário do técnico Cruz Maltino, que pode facilitar a negociação. Se o Brenner chegar, para mim fica mais fácil imaginar que Verratti não permaneça para 2026. Preciso te contar agora se existe algum fundo de verdade na história de que James Rodrigues negocia com o São Paulo. Importante contar desde já que a história nasceu de uma fonte, de uma página na internet que costuma soltar uma série de fake news. Pois bem, essa página inventou a história de que São Paulo e James Rodrigues negociavam. E houve uma repercussão na TV Azteca do México, reproduzindo a notícia, mas sem citar a fonte. Para piorar, o jornal AS da Colômbia reproduziu a informação, ou seja, aquele telefone sem fio foi ganhando cada vez mais proporções e uma série de torcedores do São Paulo foram impactados com a notícia, seja ela vinda do México ou da Colômbia. Nenhuma dessas partes está certa. James Rodrigues está completamente fora dos planos, nunca nem se discutiu a possibilidade de um meia de 34 anos de idade, que já passou pelo São Paulo, voltar ao Morumbi. O tricolor hoje busca jogadores jovens e com boa capacidade física. O James não oferece nenhuma coisa nem outra, e ele já mostrou na passagem pelo clube que não está muito preocupado em jogar pelo time de futebol e sim só por sua seleção. No São Paulo, entre 2023 e 2024, foram só 22 partidas, 2 gols e 4 assistências, salário astronômico. James precisa encontrar um novo time, até porque o Leão do México decidiu não renovar seu contrato no futebol mexicano, 17 partidas, 3 gols e 4 assistências. Só para completar sobre o São Paulo, membros do Conselho Deliberativo, para ser mais preciso, 57 conselheiros, protocolaram um pedido de impeachment do presidente Júlio Casares. Agora o presidente do CD, o Olten Aires de Abreu, tem 30 dias para convocar essa reunião, em que o Júlio Casares vai ter de se defender e os conselheiros vão votar se são a favor ou contra a saída definitiva do presidente.